É com muita alegria que hoje eu quero convidar a todos para uma viagem para o futuro. Uma viagem para o futuro que vai fazer diferença na sua vida presente, em como lidar com o tempo difícil que nós enfrentamos e vivemos no dia a dia. Nós precisamos ter a visão de Jesus Cristo glorificado. Essa revelação, essa visão vai nos capacitar a enfrentar o presente. Presente que nós sabemos de grandes tribulações, lutas, desafios em todos os sentidos, circunstâncias difíceis de enfrentar. Quando João escreve o Apocalipse, ele sinaliza que através dessa visão do futuro, o seu presente, o nosso presente, poderia ser modificado, que a nossa vida poderia ser diferente, que nós poderíamos viver de uma maneira diferente nos dias de hoje. Uma viagem para o futuro que vai fazer diferença no seu presente, ao lidar com lutas, tribulações. A igreja cristã nessa época vivia grande perseguição. Ela sofria de uma maneira tremenda e terrível. O Império Romano, no seu apogeu, dominando todas as frentes e fronteiras que invadia e conquistava, os cristãos eram perseguidos, famílias eram separadas, cristãos martirizados, sacrificados por causa de Jesus. As lutas que nós enfrentamos hoje, eles enfrentavam também as pestes, as doenças, as necessidades, lutas. Talvez o câncer não estava tão disseminado como nos dias de hoje, e outras tantas doenças e enfermidades que nos levam a gritar, a pedir socorro, e perguntar para Deus como que nós podemos enfrentar e passar por essas situações. Esta viagem para o futuro, usando o GPS das Escrituras e a iluminação do Espírito de Deus, nós podemos viver o presente, diante de todas as nossas lutas e tribulações, de uma maneira diferente. E é isso que eu quero pedir a Deus e dizer a todos que nos acompanham hoje. A nossa vida pode ser diferente nesse presente de tantas lutas, de tantas tribulações. Eu quero orar ao Senhor nesse momento. Bondoso Deus, estamos diante da Tua palavra. Queremos invadir o futuro, conduzido pela Tua palavra, aquilo que está revelado e escrito aqui, na Tua palavra, iluminados pelo Teu Espírito. Queremos conhecer o futuro que pode mudar o nosso presente. E eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos alcance naquilo que hoje nos fere, nos machuca, quase que nos bloqueia, nos impede de caminhar, de ter a paz, de ter a felicidade que só pode vir do Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia para o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1. E eu quero que você acompanhe comigo a evolução nesta carta. Esse primeiro versículo, ele vai nos mostrar como tudo aconteceu. Veja como ele começa o versículo. O versículo 1, ele diz: revelação de Jesus Cristo. Mas essa revelação que vem de Jesus Cristo, se você observa, ela foi dada por Deus Pai. Deus revela, Deus decide nesse momento, no primeiro século da era cristã, mostrar para João e para a sua igreja que crescia, algo que estava escondido, algo que ninguém sabia, era o segredo de Deus. E aqui, nesse momento, ele separa pelo seu Espírito a João,
E João, então, tem esta visão e traz para nós aquilo que não estava revelado e agora se torna conhecido de todos os cristãos. Deus Pai concede, dá a Jesus Cristo essa visão para mostrar as coisas que em breve deveriam acontecer. E é muito importante, porque Ele aqui nos transporta para o futuro, porque esta revelação tem a ver com o futuro, com as coisas futuras que iriam acontecer, relacionadas ao plano maravilhoso de Deus de redenção da humanidade. Então aqui nós vamos perceber que aquilo que começou lá no Antigo Testamento, com a promessa de que em Abraão as nações seriam abençoadas. Então, através de toda a progressão da revelação bíblica, nós vamos chegar nesse tempo futuro, quando Deus vai realizar e consumar todas as coisas. E veja que interessante. Quando você olha o texto, ele diz que estas revelações, as coisas que iriam acontecer, que esse futuro foi trazido, foi enviado por meio de um anjo. E às vezes nós esquecemos da atuação angélica dos anjos através da história. Os anjos tiveram grande atuação no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você deve lembrar a anunciação do nascimento de João Batista, de Jesus Cristo. Você avança um pouco mais ali no livro de Atos, na história, e você vai observar o anjo libertando Pedro da prisão, libertando os apóstolos. Você vai identificar também no início da era cristã, do crescimento da igreja, o anjo que aparece a Filipe e diz para ele: vai lá falar com o eunuco, e explica a escritura para o eunuco. Nesse caso específico, começa uma grande atuação angélica. Nós vamos estudar toda a evolução do Apocalipse, e você vai ver como se intensifica o papel dos anjos na história e na progressão da revelação bíblica. E então, João é notificado. E ele conhece tudo aquilo que no futuro ocorreria. E aí você sabe, isso tudo você vai transmitir às 7 igrejas. As igrejas da Ásia, que elas estão relacionadas aqui no versículo 11. Mas observe um pouquinho antes, o versículo 3, aí na sua Bíblia. As 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse, essa é a primeira delas. Isso significa felicidade, abençoados, que vivem um estado espiritual de alegria, de paz, de felicidade. Mas quem são essas pessoas? Olha aí na sua Bíblia, está claro. São aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu queria só fazer uma ressalva, um parêntese, sobre o uso desses 3 verbos que nós olhamos aí no português. Na língua original, esses verbos, eles são particípio. Eles vêm acompanhados de artigo. E no original, quando o verbo é acompanhado do artigo, ele se torna, no particípio, ele se torna um substantivo. Como que nós devemos entender aqui isso? Os leitores, os ouvidores, os guardadores da revelação, da palavra da profecia, eles serão felizes. Ou seja, são pessoas que detêm essa prática na sua vida. A essência dessas pessoas
estar em ler, em ouvir, em guardar a palavra. Isso faz parte da sua essência, do seu caráter. Aí nós precisamos, evidentemente, agora mais do que nunca, que como igreja estamos tendo a oportunidade de estudar o Apocalipse, e eu quero já desafiar a todos a começarem a ler, a discernir, a perguntar, a investigar e buscar a compreensão daquilo que no futuro ocorrerá. Na sequência do capítulo 1, você vai observar que agora o que acontece? João começa a mostrar e dar o peso, a credibilidade dessa revelação. Ele começa a objetivar isso, ou seja, as credenciais de Jesus Cristo. Você já observa no início ali, no versículo 4, ele dizendo quem era esse Jesus. Ele começa a fazer uma retrospectiva através da história, do que Deus vinha realizando através de Jesus. Então agora você se prepare, aperte o cinto, porque você vai ser lançado para o futuro. E chegando nesse futuro, você voltará para o presente e poderá ter a sua vida afetada, modificada, transformada pelo presente, porque você é capacitado através dessa revelação. E ele começa a falar de Jesus. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Olha, irmãos, isso aparece no versículo 4, no versículo 8, no versículo 18. É o próprio Jesus Cristo na sua plenitude da divindade dizendo, eu estou aqui, eu estou nisso, eu faço parte de tudo aquilo que você vai conhecer e experimentar. E ele continua. Também essa revelação é da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Você vai observar um pouco mais para frente a completa visão que João teve nesse mesmo capítulo. E aqui há a menção, se você depois puder olhar no capítulo 4, versículo 5, esses 7 espíritos apontando para a plenitude e a totalidade do Espírito Santo de Deus. O que você vai conhecer, o que você vai descobrir é algo que tem a participação da Trindade, desde o início no versículo 1, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Ele, Jesus Cristo, da parte daquele que é a fiel testemunha. Veja como ele vai dando e mostrando as credenciais de onde, as origens dessa revelação. Aquele que não abriu mão, que cumpriu fielmente tudo aquilo que Deus estabeleceu para ele na sua primeira vinda. Ele veio a esse mundo, se tornou homem, ensinou, pregou a respeito do reino de Deus, curou os doentes, mostrou o poder de Deus, Deus encarnado, Deus manifesto na pessoa dele, dizendo, eu sou Deus, e foi até o final, foi perseguido, foi à cruz, foi morto e crucificado, cumprindo o plano de Deus, porque alguém precisava pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, e ali, em Cristo Jesus, por causa da sua fidelidade, nós podemos hoje desfrutar dessa rica esperança. Mas o texto continua credenciando essa revelação. Isso vem da parte do primeiro, do primogênito dos mortos. Outros morreram e ressuscitaram. Mas a menção aqui é o primeiro a receber um corpo imortal. Foi Jesus Cristo. Ele cumpriu todo o plano. Outros ressuscitaram, voltaram e morreram. Mas Jesus não. Ele foi o primeiro daqueles que hão de ressuscitar
E essa é a nossa esperança, para experimentarmos e vivermos um novo corpo. Não mais a peste, não mais a chikungunya, não mais o choro, não mais a quimioterapia, não mais o câncer, não mais as dores, mas agora esperamos um novo corpo, um corpo celestial, mas que Jesus Cristo foi o primeiro. E por isso nós podemos ter essa esperança, porque assim como Ele foi glorificado, nele, em Cristo também seremos glorificados. Ele que é o soberano dos reis da terra. Meus ouvintes, irmãos presentes, amigos que estão, visitantes, saibam, Jesus Cristo é rei. Ele é soberano. Você olha para os países, para as nações, e você fica preocupado com quem vai estar à frente de tal nação, quem será o presidente daquela nação, o que pode acontecer em decorrência de tal eleição. Nós temos que ter clareza na revelação da Escritura. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o soberano de todas as nações. E Ele reinará sobre todos. Nós precisamos olhar o futuro, porque senão nós não viveremos o presente capacitados, firmes na esperança daquilo que Ele há de realizar. Nós cantamos tanto hoje aqui. Essa visão vem da parte daquele que nos ama. Você é amado por Jesus. Se você ainda não descobriu, não percebeu isso, a minha oração, meu desejo é que nessa manhã você experimente o grande amor de Jesus por você. Ele quer tirar você e eu daquela dor, daquele isolamento, daquela vida sem sentido, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos alcançar. E esta revelação do amor de Deus é o Espírito Santo que vai falar com você, que vai levá-lo a ficar diante de tão grande amor. É uma experiência de Deus com você. Veja só a consequência disso que está no versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Não temos mais culpa. Somos livres. Temos vida, e vida em abundância, por causa dele que nos libertou. Versículo 6. Ele nos constituiu o reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele nós devemos glorificar. Este é o foco principal da ação de Jesus Cristo na nossa vida. Ele nos tirou de uma vida sem propósito, de uma vida sem sentido, do vazio, de você se dedicar às coisas deste mundo e continuar no vazio. Ele deu para você e para mim uma nova condição de servi-lo como sacerdotes, sendo bênção da parte de Deus na vida das pessoas, podendo ajudá-las, podendo orar por elas, podendo estender a mão para vencer um problema, podendo aconselhá-las, podendo servir de diversas formas e diversas maneiras. Sim, Ele é aquele que vem com as nuvens. Olhe para o céu, aqui não dá, mas experimente olhar para o céu hoje e observar. Chegará o dia que Jesus, gente, está escrito como Ele vai se manifestar. Você vai vê-lo entre nuvens. Ele descerá entre nuvens, com as nuvens. E aí você começa a ser introduzido no futuro. E todo olho verá.
todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. É uma nova fase, é um novo momento, é um novo período. Ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último. A primeira letra e a última do alfabeto grego. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Irmãos, amigos, vocês que nos acompanham, Ele, Jesus Cristo, é o Todo-Poderoso. Nós somos fracos, frágeis, tropeçamos, choramos, perdemos a esperança, ficamos chateados por coisas, às vezes, tão insignificantes. Pobre dos corintianos ontem, ficaram tão tristes, porque perderam do Palmeiras, gente. E aí briga com a esposa, chuta o cachorro, não fala com o filho, para de comer. Gente, amanhã você não vai lembrar. Assim nós somos, frágeis, nos iludimos facilmente com coisas tão passageiras, tão vazias. Mas quando o nosso foco, a nossa mente está diante do Todo-Poderoso, a nossa esperança está atrelada a Ele, nós vamos lidar com tudo isso. Pode torcer, sim, você vai vibrar, mas você tem moderação. Você vai viver todas as experiências aqui nesse mundo, mas você será diferente. Você vai conhecer o efeito de ter viajado ao futuro e conhecido tudo aquilo que há de realizar. E aí, no seu presente, você vai experimentar uma nova condição. Tudo isso que foi visto chegou até João. Agora, você imagina a condição de João. Ele tinha que escrever, anotar, tudo aquilo que ele estava vendo. E aí, isso ele tinha que passar, veja bem, tem um destinatário bem claro. Se você olhar o versículo 11, ele diz: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Elas estão alistadas aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos ter o privilégio, meus irmãos, na sequência, conhecer cada uma dessas igrejas. Mas o benefício maior é que essa revelação, hoje, todos nós que conhecemos a Jesus, estamos nos beneficiando, estamos recebendo e nos fortalecendo. Com essa revelação, com essa visão, as igrejas contemporâneas, através de toda a história, todas elas se fortalecem nessa viagem para o futuro, para que o seu presente seja diferente e vitorioso. Observem rapidamente comigo alguns versículos, quando ele começa a descrever a visão, o que ele viu. O versículo 13, ele começa a falar das vestes talares, vestes longas, e assim estava Jesus. Porque esse momento, ele começa a perceber agora Jesus Cristo uma nova função. Não é mais aquele que veio para morrer na cruz, já cumpriu. Ele ressuscitou, ele está glorificado. Estas vestes apontam para as suas novas funções. Sacerdote supremo, a testa de todas as coisas, juiz soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Agora, Jesus vai se manifestar com todo o poder e o domínio sobre todas as coisas. Não vai ser mais o que é hoje. O cinto que estava na altura do peito, sua cabeça e seus cabelos brancos como neve, os seus olhos como chama de fogo. Você olhar o capítulo 10 de Daniel, você vai observar a descrição dessa profecia, anos e anos e anos atrás, que já havia apontando
para tudo aquilo que no futuro há de acontecer. O versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Gente, agora ele é rei. Agora ele é supremo sacerdote. Agora ele é juiz de todas as nações inclinadas perante ele, sujeitas a ele. É isso que nos aguarda, é isso que nós estamos esperando. Diante de toda essa revelação, veja o que acontece com João. Certamente aconteceria conosco. Ele cai, ele tomba ali. E certamente apavorado, com medo de tudo aquilo que ele estava vendo. Veja de onde ele sai. Perseguição. O Império Romano em cima de todos os cristãos que eram lançados às feras e eram devorados. Aflições as mais variadas. E de repente João está diante desse futuro glorioso, maravilhoso. Mas veja que fantástico, irmãos. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus. E o que ele fala para nós? Não temam, não tenham medo, não fiquem sacrificados e aterrorizados pelo tempo presente, porque esse Jesus que foi observado e foi revelado aqui no Apocalipse, agora é rei, agora é Senhor dos senhores, é juiz de todos. E nós que estamos pela fé, atentos, sujeitos a Ele, vamos experimentar uma nova condição na nossa vida. Livres desse corpo mortal, que sofre, que chora, que adoece, que nos separamos por causa da doença, da dor, que lutamos hoje, no tempo presente, com os impulsos da nossa carne pecaminosa. Sofremos, queremos fazer o certo, mas nós fazemos o errado. Não queremos brigar com a nossa esposa, mas nós brigamos. Não queremos ser deseducados com os nossos semelhantes no trânsito, mas nós acabamos fazendo. Nós sofremos hoje de todos os lados. Comemos e ficamos doentes, não comemos, adoecemos igual. O tempo presente é um tempo difícil, Jesus falou. No tempo presente teríamos aflições. Mas, irmãos, quando você é lançado ao futuro, através do GPS da Escritura e da iluminação do Espírito de Deus, você volta para o presente. Você entende o presente. Você é capacitado para viver o presente. Você é fortalecido. Você é consolado. Quantas pessoas estão chorando hoje pela perda de um ente querido? Paulo falou: não chorem como os demais que não têm esperança. Vocês têm esperança. Vocês aguardam a glória. Vocês aguardam a revelação de Jesus em poder, em força. A sua vida será diferente. Você será transformado. Você estará em glória com Cristo. Quantos aqui e hoje
perderam o seu casamento, separaram, estão divorciados, sofrendo. Ontem nós tivemos no encontro da família uma classe para os divorciados, aqueles que estão descasados, separados, porque nós cremos que Deus, através de Jesus, pode recomeçar a vida de cada um deles, por causa da esperança futura. Os jovens que estão pensando em namoro também ouviram, para que ouçam a partir da Escritura, como viver no tempo presente um namoro debaixo dos valores cristãos e dos princípios da palavra de Deus. Meus irmãos, amigos, hoje, a partir de agora, através da revelação, a sua vida, a minha vida, pode ser diferente. Nós podemos reagir e lidar com todas as circunstâncias de maneira diferente, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pela revelação clara, cristalina da palavra de Deus. Vamos estudar a palavra da profecia. Vamos compreender melhor Jesus Cristo vindo em glória na sua segunda vinda. Não foi por acaso que Jesus, antes de partir, ele disse: todas as vezes que comerdes e beberdes o cálice, lembrem da morte, do sacrifício e da volta, da segunda vinda de Jesus. Porque a revelação se completa neste tempo futuro, quando Ele se manifestará em poder e em glória para complementar toda a obra redentora de Deus. Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Nós vamos cantar, vamos louvar ainda ao Senhor para encerrar esse tempo. Mas eu gostaria, nesse momento, de dar a oportunidade para você. Não sei o quanto nós podemos ir para o futuro nessa manhã, mas a minha oração é que a gente volte para o presente e vivamos o presente de uma maneira diferente. Eu peço nesse momento, ó Deus, pela ação do Teu Espírito, que o Senhor visite cada coração. Aquele que não experimentou e não conheceu o Teu amor, que essa manhã seja um dia de revelação. Aquele que não compreendeu e não experimentou a libertação dos pecados, que essa manhã o Senhor faça essa obra de revelação maravilhosa. Aquele que não tem esperança no futuro, que pela revelação do Senhor, ele possa encarar o presente de forma diferente. Quantos sofrem nesse momento? Quantos estão doentes, enfermos, com pouco tempo de vida? Mas, ó Deus, que nós saibamos viver esse presente de uma maneira diferente, capacitados pelo Senhor, fortalecidos, cheios de esperança, de vida, de paz. Isso só o Senhor pode nos dar. Ó Deus, confirma em cada um de nós a revelação do futuro, que afete o nosso presente. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.